Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando aqui então a nossa quinta semana da disciplina de estatística. Essa semana a gente vai falar sobre medidas de posição, mais especificamente das medidas de tendência central aí, que são a média, moda e mediana. Nos nossos tópicos, a gente primeiro vai introduzir, sobre o assunto, dando uma justificativa de por que nós vamos falar desse assunto agora em estatística. E aí a gente vai partir para as médias, falar da média aritmética simples, média aritmética ponderada, sobre a média aritmética para distribuição de frequências com e sem intervalos de classe, tá? E aí vamos trazer alguns exemplos. Também vamos falar sobre moda, né? Qual é o conceito e as classificações que a moda tem de acordo com o nosso conjunto de dados aí. E depois, por fim, vamos falar da mediana, onde a gente vai trazer o conceito. E aí, para finalizar, alguns exemplos sobre moda e mediana, tá certo? Vamos lá então. Então, na maior parte das vezes aí em que os nossos dados são analisados, a gente procura obter um valor para representar esse conjunto de dados, tá? Em um único valor, tá? Então, esse que é o objetivo dessas medidas de posição, né, das medidas de tendência central, né? Esse valor, então, ele deve sintetizar, né, da melhor maneira possível o comportamento do conjunto, né, dos dados ao qual ele é referência, né? Então, as medidas de posição, né, especificadamente aí as de tendência central, né, por meio aí da média, da moda, da mediana, né, elas têm esse objetivo de oferecer, né, para a gente esses métodos para o cálculo, né, e para a definição de um número que representa, né, o comportamento do conjunto de dados como um todo, tá? Então a gente vai conseguir aí sintetizar em um único número o comportamento do conjunto de dados como um todo, tá? Esse é o objetivo da gente estar estudando esses conceitos agora na quinta semana, tá? Então, falando aí um pouco sobre as médias, né? Primeiramente, a média aritmética simples, ela é basicamente a soma dos valores, né, observados na população ou na amostra, dividido pela quantidade de valores que essa amostra, né, essa população, esse conjunto de dados tem, tá certo? Então, muito simples, a soma dos valores dividido pela quantidade dos valores, tá certo? Essa é a média aritmética simples. Já a média aritmética ponderada, né, a gente calcula multiplicando, né, o valor pelo seu respectivo peso, né, e depois a gente divide isso pelo somatório dos pesos, tá? Pode parecer um pouco complexo agora, né, nessa conceituação, mas depois nos exemplos vai ficar tudo mais claro, tá ok? Então, basicamente, multiplico o valor pelo seu peso e divido pela soma dos pesos, tá certo? Já a média aritmética para distribuição de frequências, aí, né, no caso sem intervalo de classe, basicamente eu vou utilizar como pano de fundo, né, a fórmula da minha média aritmética ponderada, tá? Então eu vou ter aí na parte de cima da minha divisão, vou ter o somatório dos valores, né, multiplicados pela frequência em que esses valores ocorrem, dividido, né, pelo total de valores que eu tenho naquela distribuição de frequências, tá certo? Então, no exemplo, acredito que isso vai ficar mais claro, tá ok? Já minha média aritmética para distribuição de frequência com intervalo de classe, ela tem um detalhe aí a mais, tá? Então a gente fala que o conceito dela aí é calcular, né? Ela é calculada, né, somando a multiplicação dos valores observados, tá, pelas suas respectivas frequências, aonde, né, esse valor, né, ele é a média aritmética dos limites de cada classe, né, do limite superior e do limite inferior, né, e ao final eu divido tudo isso pelo total de valores, tá certo? No exemplo nosso aí, isso daí vai ficar um pouco mais claro, tá certo? Então eu tenho basicamente o somatório do x de i vezes a frequência, só que esse x de i
né, ele não é a mesma coisa da minha média aritmética para distribuição de frequência sem intervalo de classe. Nesse caso, eu vou obter o meu x de i fazendo aí essa divisão, né, da soma do limite inferior com o limite superior, né, dividido por 2, tá? Basicamente é a média aritmética aí dos meus limites de cada classe, tá? Feita a soma dessas multiplicações, eu divido pelo total de valores que eu tenho no meu conjunto de dados, tá certo? Então agora a gente vai fazer os exemplos práticos sobre essa parte das médias, tá? Acredito então que vai ficar mais claro em uma aplicação prática aí nos nossos exemplos. Vamos lá? Então, nesse exemplo nosso aí, que é o exemplo 1, nós vamos falar sobre esse conjunto de dados, tá? Que é bem parecido com o que estão nas atividades, e a gente vai fazer a média aritmética simples dele, tá bom? Basicamente, para mim fazer essa média aritmética, eu vou ter que fazer a soma dos dados, tá certo? Então eu vou pegar todos os valores que eu tenho aí, que é o 50 duas vezes, o 125 que aparece uma vez, o 83 que aparece 3 vezes. É importante a gente sempre estar analisando a tabela, que eu tenho a minha taxa anual, tá? E a frequência. Então eu vou colocar os meus dados aqui de acordo com a frequência que eles aparecem. Então eu coloco todos esses dados, tá? Faço a soma deles aí, 1975. E agora eu vou dividir esses meus dados pela quantidade de valores que eu tenho, que é o meu n. Basicamente, quem é o meu n é a frequência, tá? Então é importante a gente analisar esses dados. O meu n então é 9, então eu divido o meu 1975 por 9, que é o 219,4. Essa é a minha média aritmética simples. Agora a gente vai fazer a média aritmética ponderada. Aonde? Basicamente eu vou ter a minha fórmula da média aritmética ponderada, que é o somatório de x de i multiplicado pelo meu peso, né, que é o P de i, tudo isso dividido pelo somatório de pesos, tá? Então é uma situação, nesse caso específico, fique bem atento, nesse caso específico a situação é bem parecida, onde eu tenho 50 vezes o peso dele, que é a frequência, 2, 125 vezes 1, 83 vezes 3, 250 vezes 2 e o 1000 vezes 1. Então eu multiplico o valor da taxa anual, nesse caso, vezes a frequência, tá certo? Divido tudo isso, agora não mais por n, mas pelo meu somatório dos pesos, que no caso é o meu n, tá? É o mesmo valor, 9. Então eu tenho o somatório em cima, 1975, dividido por 9, 219,4. Nesse caso, fica muito específico, tá? Os valores ficaram iguais, tá? Mas prosseguindo aí, a gente tem a nossa média aritmética, tá? De uma distribuição de frequência sem intervalo de classe, tá certo? Sem intervalo de classe. É importante frisar porque os métodos se alteram de acordo com a distribuição de frequência, tá certo? Então, para iniciar aí, eu vou ter basicamente que fazer a minha média ponderada. Então, vou fazer 50 vezes 2, 125 vezes 1, então nem coloquei a multiplicação, porque é ele mesmo, 83 vezes 3, 250 vezes 2 e o 1000 vezes 1 também, então é ele mesmo, tá certo? Tenho aí 1975. E agora eu vou dividir, tá? Esse meu valor pelo meu n, e o meu n justamente o 9, tá certo? Então eu vou ter 219,4 é a minha média aritmética da distribuição de frequência sem intervalo de classe, tá ok? Agora, nesse novo exemplo, a gente traz um outro conjunto de dados que é de uma distribuição de frequências com intervalo de classe. Eu tenho aí a renda familiar, tá, de uma família, vou ter aí os meus valores, tá? Em cima deles eu vou ter que fazer alguns cálculos, tá? Onde vocês vão poder observar aí
qual é a sequência dos dados que a gente tem que analisar para fazer esses cálculos. Então eu tenho a minha média aritmética de uma distribuição de frequência com o intervalo de classe. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é entender a minha fórmula, que é o somatório de x de i vezes f de i, tudo isso dividido por n. Só que nessa situação específica, tá? Média aritmética de distribuição de frequência com intervalo de classe, meu x de i vai ser um pouco diferente. Ele vai ser o meu limite inferior, tá? Mais o limite superior da classe, tudo isso dividido por 2, tá? De cada classe. Então você vê ali o meu x de i, tá? No primeiro caso da primeira classe, que é de 2 até 4, eu tenho a soma de 2 mais 4, 6, tudo isso dividido por 2 é igual a 3. Então basicamente eu faço a média aritmética dos meus limites. Então você vê ali o meu x de i, tá? É 3, e eu vou fazer a mesma coisa para obter os valores abaixo. No caso o 5, o 7, o 9 e o 11, tá ok? E com isso eu já tenho meus x de i para mim poder multiplicá-los, tá? Agora pelo meu f de i, que basicamente vai ser o número de famílias que tem aquela renda familiar específica ao qual eu tenho os meus dados. Então eu coloquei ali já 3 vezes 5, 5 vezes 10, tá? 7 vezes 14, 9 vezes 8 e o 11 vezes 3. Basicamente essas são as minhas multiplicações do x de i para mim fazer a parte do numerador da minha média aritmética de uma distribuição de frequências com intervalo de classe. Tá ok? Então basicamente aí o meu somatório é 268 desses valores. E após isso, o que eu vou fazer é justamente dividir por n. O meu n já está ali, é o somatório das frequências. Basicamente o meu n vai ser 40, então eu vou pegar 268 e dividir por 40, tá certo? E isso daí vai me trazer o cálculo específico aí dessa divisão, que é o valor de 6,7, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tá ok? E prosseguimos então. Então, dando continuidade aí, vamos falar sobre moda. Então, o conceito de moda, né, que a partir da elaboração do raw, do nosso conjunto de dados, a moda, ela é o valor, né, pode ser mais de um valor, né, que tem a maior frequência, né, no conjunto. Então, né, de acordo com a quantidade de valores, né, com a mesma frequência, esse conjunto de dados ele pode ser classificado em unimodal, que é apenas um número, né, com frequência maior ou igual a 2, tá certo? Então, um número somente aparece mais de uma vez nesse conjunto de dados, tá? Bimodal, né, são dois números que apresentam a mesma frequência, né, e essa frequência tem que ser maior ou igual a 2, tá? E plurimodal, né, é o meu conjunto de dados que tem mais de duas modas, né? Então ele apresenta aí mais de dois números, né, com a mesma frequência, né, sendo esta frequência maior ou igual a 2, tá certo? E também temos o conjunto de dados amodal, que é quando nenhum número do conjunto de dados apresenta frequência maior ou igual a 2. Então a gente fala que não existe moda naquele conjunto, ele é amodal, tá certo? Agora vamos falar um pouco sobre a mediana. Na mediana, né, ela tem um caráter mais geométrico, né, de simetria em comparação às demais medidas de posição que a gente estudou anteriormente, né? A mediana ela é obtida de diferentes formas. De acordo com a quantidade de valores do conjunto de dados, essa mediana pode ser feita utilizando um método ou então outro método, que é exatamente o que a gente vai ver a seguir, tá? Então, para obter a mediana de um conjunto de dados, a gente deve executar os seguintes passos. Primeiro, a gente vai pegar nosso conjunto de dados e fazer o raw, né? O que é o raw do nosso conjunto de dados? É colocar eles ordenados aí de forma crescente, tá certo? Pode ser decrescente também, mas nós vamos trabalhar principalmente aí
com a ordenação de forma crescente. Então, após fazer essa ordenação, após fazer o nosso raw do conjunto de dados, a gente vai verificar se o nosso n, ou seja, a quantidade de valores que nós temos naquele conjunto de dados, esse valor ele é ímpar. Então, se ele for ímpar, basicamente a mediana nossa, né, será pegar esse valor, somar mais 1 e dividir por 2, tá certo? Então, a mediana vai ser o valor que está na posição P, que é a fórmula como está sendo descrita aí, né? O nosso P de posição vai ser a posição N mais 1 dividido por 2, tá? Nos exemplos, eu acredito que isso vai ficar muito mais claro aí para o entendimento. Já se o nosso N for par, tá? O nosso conjunto de dados for de tamanho par, a mediana, tá? Ela é a média aritmética dos termos P1 e P2, tá? Os quais aí eles são calculados da seguinte forma: o P1 vai ser o N dividido por 2, tá? E P2 vai ser N dividido por 2 mais 1, tá? Então, nos exemplos nossos aí, isso aí vai ficar mais claro, tá? Vamos lá então aos nossos exemplos práticos para a gente fazer uma aplicação desses conhecimentos, tá? E fixá-los aí de uma maneira mais clara, tá certo? Então agora aí a gente tem o nosso exemplo 1, onde nós vamos falar sobre a moda. Temos aí a nossa mesma tabela com os dados do desmatamento, tá? E nós vamos usar esses dados para que vocês interpretem-os e entendam como interpretá-los, tá? A primeira parte, então, é analisar esses dados e em cima da taxa anual nós vamos fazer o raw desses dados. Então, a primeira parte é fazer o raw, onde eu vou colocar esses dados em todas as suas repetições, tá? Em todas as suas frequências. Então, se aparece ali frequência 3, o dado tem que aparecer 3 vezes no raw, tá? Então, a gente coloca isso em ordem crescente. Então, eu tenho aí 50, 83, 125, 250, ambos em todas as suas frequências. E aí, para finalizar, o 1000, tá certo? Feito o raw, o que é que eu tenho que fazer para descobrir a minha moda? Basicamente, né, o meu dado que vai aparecer mais vezes no raw. Qual é o meu valor que aparece mais vezes no raw? 83, que aparece 3 vezes, certo? Então, basicamente aí, a minha moda neste raw de dados é o 83, tá ok? Qual é a classificação dessa moda? Ela é unimodal, porque eu tenho somente um valor que aparece numa frequência maior que 2, tá? Nesse meu raw. Então ele só tem uma moda, ele é unimodal. Pensando num segundo contexto aí, um pouco mais fictício, tá? Se eu tiver essa sequência 1, 1, 2, 2 e 3, eu vou ter uma moda que vai ser classificada como bimodal. Por quê? Eu tenho dois números que aparecem 2 vezes ou mais, tá? Na mesma frequência. Eu tenho o 1 e o 2 que aparecem 2 vezes ambos. Então eu vou ter aí uma moda classificada como bimodal, tá certo? Seguindo aí no nosso exemplo, se eu tiver, tá? Nesse mesmo sentido, a aparição de um valor 3 vezes aí, né? Ou mais, 3 vezes ou mais, eu já posso classificar essa minha moda como plurimodal, certo? É quando 3 ou mais valores aparecem em mesma frequência, tá? E essa frequência tem que ser sempre maior que 2, tá? No meu raw de dados. Então, quando eu tenho essa frequência de aparição de valores 3 vezes distintos, 3 ou mais, né? Eu vou ter aí que a minha moda ela é plurimodal, tá ok?
Escrevendo aí então certinho. Dando continuidade, agora eu vou tratar da questão de quando um raw de dados ele não tem moda. Então, para isso eu vou usar ali o meu total desmatado, que basicamente é a taxa anual vezes a frequência que ela ocorre. 50 vezes 2, 100, tá? 125 vezes 1, 83 vezes 3, 250, 250 vezes 2, 500 e o 1000 vezes 1. Tá? Então, quando eu coloco esses dados em raw, ou seja, na sequência em ordem crescente, eu consigo observar que nenhum deles se repete mais de uma vez. Então, eu digo que esse conjunto é amodal, ou seja, ele não tem moda. Tá ok? Então, basicamente eu tenho aí o conceito de unimodal, bimodal, plurimodal e amodal, todos aplicados aí no meu conceito de moda. Tá ok? Então, dando continuidade aí, nós vamos falar aí sobre a mediana. Basicamente, o meu conceito de mediana consiste em achar de uma forma mais geométrica, de uma forma mais simétrica, né? Quais são aí os meus dados de forma média, tá ok? Basicamente a primeira coisa que eu tenho que fazer na mediana é pegar os meus dados. Estou tratando do mesmo exemplo do que os que foram tratados anteriormente, tá? Colocar esses dados meus em raw, tá? Então peguei a taxa anual lá, coloquei em raw, tenho 50 duas vezes, 83 três vezes, o 125 uma vez, o 250 duas vezes e o 1000 uma vez, tá certo? Então colocando esses valores, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para desenvolver a minha mediana? Eu preciso saber qual é o tamanho desse conjunto de dados meus, tá? Qual é o N, né? Que é o tamanho, a quantidade de valores que eu tenho, tá? Então, qual é esse meu N? Ele é 9, tá certo? Eu tenho 9 valores aí que eu estou tratando. Esse N, ele é um número par ou é um número ímpar, tá? Então, aí eu tenho que o meu 9 é um ímpar. Então, de acordo com essa decisão, meu N ser par ou ímpar, eu vou descobrir a minha mediana ou de uma forma ou de outra. No caso dele ser ímpar, basicamente o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou inicialmente, descobrir o meu P, que é a posição que o meu valor de mediana está. Então basicamente eu tenho que pegar o meu N, 9, mais 1, tá? Somar mais 1 a ele e dividir por 2. Então eu vou ter 9 mais 1 dividido por 2. 9 mais 1, todo mundo sabe que é 10, dividido por 2 é 5, tá certo? Então, significa que a minha mediana é 5? Não. Significa que o valor que está na quinta posição do meu raw é o meu valor de mediana. Então eu tenho ali o x1 é o 50, x2 o outro 50, x3 o primeiro 83, x4 o segundo 83 e o x5, ou seja, o meu valor que está na posição 5 do raw, ele é o 83. Então a minha mediana desse conjunto de dados é o 83. Então, quando eu tenho o caso de n igual a um número ímpar, eu vou ter esse procedimento para chegar na minha mediana, tá ok? Nesse caso, a minha mediana, então, é o quinto valor do meu raw, que é o 83, tá ok? Então, agora, dando prosseguimento, a gente vai tratar do segundo caso, que é quando o nosso conjunto de dados ele é par, certo? Então, para isso, basicamente, o que eu vou fazer? Vou voltar e vou usar esse mesmo conjunto de dados, tá ok? Só que eu vou adicionar mais um valor. Então eu já tenho 9 valores aí. Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que eu tenha mais um 1000. Mais um 1000 aí no final. Então vou colocar mais um 1000, tá? E a partir de agora, então, o meu raw ele vai ter 10 valores e não 9, porque tinha 9 e adicionei mais um. E então agora eu tenho aí 10 valores, tá certo? Tendo esses 10 valores, significa que
O meu raw de dados, ele tem agora um número par no seu n, tá? A quantidade de valores é o 10, que é um valor par. Então, para essa questão, o que tem que ser o procedimento para mim descobrir a mediana? A minha mediana, ela vai ser a média aritmética dos dois valores, tá, centrais aí do meu raw de dados. Como que eu faço para descobrir esses valores? P1 e P2 no caso. Meu P1 vai ser basicamente o meu n dividido por 2. Então, o meu n é 10, dividido por 2, 5. O meu P2 ele vai ser o meu n dividido por 2 mais 1. Então, eu vou ter que o meu P1 é o 10 dividido por 2, 5. Então, é o meu valor que está na posição 5 do raw. Não significa que a minha mediana é 5. Significa que o valor é o valor de posição 5. Tá? O meu P2 basicamente vai ser o 5 mais 1, que é igual a 6. Então, eu vou ter sempre o meu P1 e depois imediatamente o próximo valor ao P1. Então, basicamente, o meu P1 é o 83 e o meu P2 é o 125. Já tenho esses valores. Significam que eles são a mediana? Não, ainda não. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esses dois valores, tá? E fazer a média aritmética simples deles. Então, eu vou pegar meu P1, tá? Minha mediana, então, na verdade, vai ser o P1 mais o P2, tudo isso dividido por 2, certo? Então, basicamente, o meu P1 aí é 83, somando ao meu P2, que é 125, dividindo tudo isso daí por 2, tá certo? Então, basicamente, 83 mais 125 vai dar 208, dividido por 2, 104, tá certo? Essa é a minha mediana. A mediana do meu conjunto de dados agora é o 104, tá ok? Só escrevendo aqui. Então, 83 mais 125 vai dar o meu 208 dividido por 2, 104, tá ok? Basicamente esse então é o conceito para mim achar a minha mediana de acordo com o meu n, se ele for par ou ímpar, eu tenho aí esses procedimentos que se diferenciam, tá ok? Então fiquem atentos a isso e agora vamos dar continuidade à explicação da nossa aula, tá ok? Vamos lá. Então, como vocês puderam ver nos exemplos, nos nossos conteúdos, em resumo, a gente fez uma justificativa de por que usar, né, as medidas de posição, né, especificamente as medidas de tendência central, e falamos então sobre as médias, a média aritmética simples, ponderada, né, a média aritmética para distribuição de frequência sem e com intervalo de classes, demos aí alguns exemplos, tá? Depois falamos sobre o conceito de moda e a classificação, tá? Unimodal, bimodal, plurimodal ou amodal. E também falamos sobre a mediana e como que a gente obtém essa mediana de acordo com o nosso conjunto de dados, se ele é de tamanho par ou de tamanho ímpar. Depois aí a gente trouxe alguns exemplos e então a gente finalizou aí com esses exemplos, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato pela plataforma. E até mais. Obrigado.